dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui para mais um podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que tem me aterrorizado aí nos últimos meses, que é o ódio na internet. Na verdade, eu queria falar mais mesmo sobre o meu medo de sofrer ódio na internet. Sim, porque ultimamente, né, nos últimos meses aí do canal, o canal tem ganhado vários seguidores. Eu tô cada vez mais perto aí da minha meta de conseguir 1.000 inscritos no canal, para eu poder conseguir me candidatar ao programa da AdSense aqui no YouTube. Então já peço também, se você gosta do canal, se você curte meu conteúdo, se inscreve, por favor, que isso me ajuda bastante e eu preciso bater essa meta. Mas assim, conforme o canal vai ganhando mais inscritos e ele vai crescendo, apesar de eu ainda não ter sofrido nenhum tipo de ódio na internet, eu já estou começando a tentar me preparar para o dia que isso aconteceu ou não. Eu já recebi de algumas pessoas comentários irônicos e às vezes até um pouco mal educados, sabe? Do tipo, ai, mas isso era óbvio, ai, por que você falou isso? E assim, o que eu mais recebo é comentários irônicos, assim, como se eu estivesse falando uma coisa idiota, é no meu Instagram, no meu post sobre como criar o hábito da leitura. E aí alguns leitores, eu fico meio assim, indignada mesmo de saber que tem alguns leitores que são super sem educação, porque se você assistir aqui no canal o vídeo que eu fiz sobre o motivo de eu ter criado o canal, você vai entender o porquê que isso é meio assustador pra mim, porque eu criei o canal pra falar sobre as minhas leituras, mas com o intuito de influenciar mais pessoas a criarem o hábito da leitura, porque eu sinto que muitas pessoas ou têm trauma devido ao jeito que foi falado sobre leitura na escola. Algumas pessoas têm um pouco de medo de começar a ler e de não entender um livro. Algumas pessoas acham que elas nunca vão ter tempo porque elas têm que sentar e ler um livro de cabo a rabo. Tipo assim, existem pessoas sim que têm um pouco de vontade de começar a ler, ou tem muita vontade de começar a ler, mas nunca faz aquela mudança para criar o hábito da leitura, porque essa pessoa tem medo, às vezes ela não sabe nem por onde começar. Tipo assim, que livro para qual livro eu começo a ler, sabe? E aí, neste meu post lá no Instagram, eu falo sobre, sim, eu dou dicas sobre como procurar um livro que você provavelmente vai gostar, qual o melhor momento para você ler. E só que a capa do post vou deixar a capa aqui, tipo, gostaria de criar o hábito da leitura, por onde começa? E aí tem várias pessoas que já são leitoras e que comentam com muita falta de educação nesse post, tipo assim, começa lendo, Ou então, tipo assim, é só sentar a bunda e ler. E aí eu vou apagando esses posts, porque eu acho de uma falta de educação gigantesca, e é isso que desencoraja pessoas a se tornarem leitoras, porque a própria comunidade leitora não consegue ser educada e abraçar essas pessoas que às vezes não sabem por onde começar. Tipo assim, tudo bem uma pessoa não saber escolher qual livro que ela deve começar a ler. Tipo, uma pessoa que não tem o hábito de leitura, né, o hábito da leitura, ela não vai saber por onde começar, porque ela não tem base para ela saber o que ela gosta de ler ou não. Ela não é leitora. Então não é simplesmente sentar e começar a ler. É tipo assim, qual livro eu vou escolher para começar a ler? É muito antes do sentar e ler, sabe? Qual horário que eu vou sentar para ler? Eu leio clássico, eu leio livros contemporâneos, o que eu leio? Então, assim, se você já é um leitor e já tem o hábito da leitura, não seja você essa pessoa sem educação de achar que todo mundo sabe que é só sentar e ler. Não, nem todo mundo. O que às vezes é claro pra gente, o que é básico pra quem já é leitor, não é básico pra quem não é leitor. E aí, eu sinto que também tem um discurso, né, no meio dos leitores, que é tipo assim, no Brasil se lê pouco.
Assim, se comparado com alguns outros países, em porcentagem da população, nós lemos pouco. Porém, o número de leitores, o número de pessoas que lê no Brasil está aumentando cada ano mais. Então, assim, somos um grupo bem maior de leitores hoje do que éramos no passado aqui no Brasil. Mas, se toda vez que uma pessoa que não tem o hábito da leitura quiser criar o hábito da leitura e fizer uma pergunta tipo assim, qual tipo de livro eu escolho para ler, para começar a criar o hábito? E aí vinha um leitor e fala, qualquer um que você quiser. Tipo assim, essa pessoa, ela não sabe qual livro escolher. Então, aí se você fosse em educação e responder, tipo, tanto faz, é só você sentar e ler, essa pessoa, ela vai se sentir ameaçada e ela vai continuar não criando o hábito da leitura. Então, assim, o meu motivo de ter criado o canal foi tentar abraçar essas pessoas que estão ali em cima do muro, sabe assim? Tipo assim, eu não leio ainda, ou eu não leio ativamente ainda, eu leio um livro por ano, ou leio um livro a cada 2 anos, mas gostaria de criar o hábito de ler sempre. Então é para isso que eu criei o canal, para tentar abranger essas pessoas que estão em cima do muro e querem passar de não leitores ou de leitores não ativos para leitores ativos ou leitores assíduos, leitores que leem sempre. Tipo, esse foi o meu intuito. E isso é muito claro no canal, até a linguagem que eu uso. Eu tento não falar formalmente no canal. Eu sei que isso de vez em quando resulta no fato de eu ser informal demais falando de livros, mas eu não estou aqui no canal para poder falar de forma acadêmica. Eu estou no meu quarto, na frente da minha estante, falando de um livro que eu gostei, ou que eu odiei, ou que eu mais ou menos gostei, falando da minha experiência de leitura. Eu não estou dentro de uma universidade fazendo um doutorado sobre aquele livro. E quanto mais eu falar formalmente, quanto mais as pessoas que fazem conteúdo sobre livro falarem formalmente, mais vai distanciar dessas pessoas que estão em cima do muro, ou dessas pessoas que estão sonhando e pensando em se tornar leitores ativos. Então, eu falo informalmente no canal de propósito. De vez em quando eu solto umas abobrinhas, de vez em quando saem umas palavras erradas, eu tento cortar e corrigir sempre, mas às vezes nem na edição dá, porque às vezes o tempo de fala é difícil de consertar na edição, mas eu falar livremente e informalmente nos meus vídeos tem um propósito, é o propósito de aproximar as pessoas que não leem tanto ou que não leem nada, mas que pode ser que ela caia aqui no meu vídeo e me veja falando de uma forma bem clara sobre algum livro e ela acha interessante, tipo, ela falou de um jeito que é interessante sobre aquele livro, eu vou sentar, vou comprar o livro e vou ler. Então tem um motivo por trás da informalidade na minha fala, sabe? E tem um motivo também de eu tentar ser o mais sincera possível ao falar de um livro. Tem livros que eu não gostei, que eu falei aqui, e eu falo bastante abertamente dos motivos pelos quais eu não gostei, mas sempre levando em consideração também que muitas pessoas podem gostar daqueles livros, até porque livro não é unanimidade. Mas o que isso tem a ver com o tema, né? Medo do ódio na internet. É justamente por isso, porque agora estão começando a chegar alguns comentários já meio irônicos, meio mal educados. E eu sei que quanto mais o canal crescer, maior a probabilidade de alguém vir e escrever uma mensagem de ódio aleatória sobre mim ou sobre alguma coisa que eu falei, só para poder ser maldoso mesmo. E aí, quanto mais o tempo passa e maior o canal vai ficando, vai me dando um medo, porque eu não sei como eu vou me sentir se ou quando esses comentários começarem a chegar, sabe? Eu espero que vocês sempre sejam legais comigo e que vocês sejam educados comigo e com as pessoas que deixarem comentários também, principalmente as pessoas que tiverem dúvidas sobre livros, sabe? Sejam bem educados, porque às vezes, se você der uma patada numa pessoa que tá ali pensando e pesquisando sobre o primeiro livro que ela vai ler,
por entretenimento, e daí você vai lá e dá uma patada nela, tipo, você pode afastar uma pessoa da leitura. E aí eu fico pensando sobre como será que eu vou lidar com isso, sabe? Como será que vai ser lidar com esses comentários de ódio, comentários negativos, ou se a quantidade de comentários sem educação aumentar. Então, eu tenho que ser sincera com vocês, eu tenho esse medo do ódio na internet e da facilidade que é para muitas pessoas se esconder atrás da tela do computador e ser maldosa com os outros. Porque eu duvido que eu tenho certeza, na verdade, que a maioria das pessoas que é sem educação na internet, que deixa mensagem negativa, que destila ódio por aí online, eu tenho certeza que ela não teria coragem de fazer o mesmo cara a cara, porque ela se sente protegida pela distância da pessoa que ela tá atingindo com aquela negatividade, sabe? Mas ao mesmo tempo, todo mundo que tá ali atrás da tela e que tá recebendo aquela negatividade são pessoas, são seres humanos, sabe? E então, ultimamente eu tenho refletido muito sobre isso e também sobre como isso afeta o meu conteúdo. Porque eu noto que, às vezes, por medo de errar, eu sinto que às vezes os meus vídeos ficam, às vezes, longos, mais longos do que o necessário, porque eu sinto essa necessidade de explicar tudo muito, 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 muito bem explicado, porque eu sinto que, às vezes, se eu não explicar muito bem explicado e ficar alguma palavra ou frase pairando no ar, alguém pode tirar aquilo de contexto ou interpretar aquilo de um jeito que não foi o jeito que eu quis dizer, e aí começar toda aquela confusão, às vezes por causa de uma frase ou por causa de uma palavra, sabe? Então eu sinto que às vezes eu poderia ter explicado menos sobre um livro ou falado menos sobre determinado assunto, mas esse medo de receber esse ódio fica lá no meu subconsciente, e aí eu fico o tempo todo que eu tô falando no vídeo, eu fico me policiando, sabe? E aí e o mais engraçado é que as pessoas que produzem conteúdo sobre livro que eu mais gosto são as pessoas que estão nem aí pro que as pessoas estão falando, sabe? Eu assisto muito a Amy Reeds, é uma menina canadense, e ela tem um booktube, né? Ela tem um canal do YouTube e ela só fala sobre livros. E assim, gente, quando eu odeio um livro, ela destrói o livro e ela destrói o autor. E às vezes são livros muito amados, livros que têm fanbase, assim, sabe? Livros que, sei lá, tem uma galera jovem adulto que ama. E aí ela vai e ela fala mal, mas ela fala de um jeito, porque a Emma, ela é uma leitora muito ávida, ela tá fazendo faculdade já de literatura, e assim, ela também escreve, e ela tem um vocabulário maravilhoso, que eu fico babando no vocabulário dela. Então, quando ela vai falar de um livro, tanto bem quanto mal, ela é extremamente clara na opinião dela, e você vê, e ela fala sobre os sentimentos dela em relação àqueles livros. E quando é sentimento de ódio, gente, é sentimento de ódio. E ela fala de um jeito que dá pra você sentir que ela tá sentindo aquilo e que é a verdade dela, sabe? E eu gosto muito. E assim, só que ela não fala mal só por falar. Ela não fala mal no sentido de incitar o ódio ao autor ou ao livro. Mas ela fala mal do porquê que ela não gostou. Ela às vezes sublinha frases ruins que a escritora escreveu. Ela é tipo assim, nossa, olha essa frase aqui. Daí ela lê a frase e você vê assim, tipo, gente, essa frase foi muito mal escrita, de verdade. Então ela tem muito razão sobre os pontos negativos que ela fala ali sobre os livros. Só que ela realmente fala muito mal de alguns livros que tem muitos fãs. E aí eu fico assim, gente, ela deve receber muito hate. Só que se ela recebe, ela não tá nem aí, porque ela continua ali no trabalho dela com muita honestidade. Quando ela ama um livro, ela ama muito um livro, sabe? Então é muito bacana. E eu gostaria disso, assim, no meu conteúdo. Que as pessoas conseguissem notar a minha honestidade sobre a minha opinião ali do livro, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu sei que tem alguns livros que vão ser difíceis, por exemplo, se eu não gostar.
sei lá, pode ser que um dia eu leia algum livro eu até hoje, gente, todos os livros do Saramago que eu li, eu amei. Mas e se algum dia eu não gostar de algum livro dele e eu tiver que falar mal, entende? Eu ainda vou ter que falar negativamente daquele livro, porque eu vou ser sincera, mas assim, e o ódio que eu posso receber por isso, sabe? Então, eu sinto que mesmo hoje, não recebendo ódio na internet, porque o canal ainda é pequenininho, né? Hoje eu ainda não tenho 1.000 inscritos, mas eu tenho esse medo, então eu fico me policiando o tempo todo. Explica direito isso que você quer dizer para poder ninguém entender mal, ou cuidado com certa palavra. E aí, hoje em dia, eu também me policio muito, né? Em relação ao vocabulário que eu uso. Não só usando vocabulário informal para poder atingir mais pessoas, mas, por exemplo, eu tenho muito cuidado de não falar alguma coisa racista sem querer, ou alguma expressão racista sem querer, ou que eu não saiba que é uma expressão racista, porque as que eu sei eu tiro do meu vocabulário, mas e se um dia eu falar alguma coisa que eu não sei que é e tá no vídeo, entendeu? Expressões homofóbicas, eu tento tirar do meu vocabulário, eu faço o meu melhor. Expressões gordofóbicas, sabe? Então, assim, eu fico me policiando o tempo todo pra não ofender ninguém sem saber que eu tô ofendendo, mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, sou um ser humaninho, como todas as pessoas, e eu tenho as minhas imperfeições, e eu cometo erros, principalmente quando a gente não sabe que alguma coisa é errada, porque eu não sei de toda a informação do mundo, na verdade eu só sei que nada sei, como já diria, né, o grande filósofo. Tipo, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente nota que a gente não sabe de muita coisa, entendeu? E é nesse saber que eu não sei de muita coisa que rola aquele medo de errar por não saber e as pessoas confundirem isso, acharem que tipo assim, olha lá o que ela tá falando e começar a julgar e começar a dar ódio numa coisa que às vezes. E se eu não souber que aquilo é errado, sabe? Então eu fico o tempo todo me policiando, o tempo todo pensando, tipo assim, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu cometi algum erro na minha fala? Será que eu insultei alguém ou feri alguém na hora de falar, mesmo não querendo, sabe? Então já é um pouco difícil hoje. Isso já está afetando de um certo modo o meu conteúdo, porque eu quero ser mais sincera nas minhas opiniões e eu quero conseguir explicar as coisas de uma maneira mais sucinta, né, de uma forma mais, de uma forma menos extensa, menos repetitiva também, mas eu ainda não me sinto confortável de, às vezes, resumir muito a minha opinião e talvez isso vá gerar uma confusão, sabe? Isso vai gerar um mal entendido online, e isso vai gerar um ódio. Porque assim, eu sei que muitas das pessoas que às vezes ficam destilando ódio na internet, elas nem assistem o conteúdo, sabe? Elas só clicam no vídeo, não assistem e põem algum comentário aleatório, maldoso, porque elas só querem, tipo, botar pra fora uma negatividade que elas têm dentro delas. Mas tem algumas pessoas que perdem o tempo assistindo um conteúdo que elas odeiam só pra poder falar mal e ser sem educação depois, sabe? Então, assim, eu acho que quanto mais eu produzir conteúdo e quanto mais pessoas eu alcançar, a probabilidade disso acontecer vai ser maior. Eu tento já ir me preparando, mas a verdade é que eu gostaria que todas as pessoas tivessem um pouco de equilíbrio e um pouco de senso, até na hora de criticar, porque o problema não é a crítica em si. Eu acho que o problema é o jeito que a pessoa critica, sabe? As outras. Muitas das críticas, elas não estão ali para ajudar a pessoa a melhorar, elas estão ali só para poder botar a pessoa que produziu o conteúdo para baixo, e isso é muito louco, sabe? As pessoas, elas não querem escrever com o intuito de ajudar você a crescer, elas querem te diminuir, e na internet isso acontece muito. E eu quero me preparar para não levar isso pro coração, mas como é uma coisa que não acontece comigo com frequência,
o ódio nunca aconteceu de ninguém entrar aqui e me xingar, tipo, de uma coisa aleatória que não tem nem nada a ver com os livros. Tipo, sua feia, sua horrorosa, sua não sei o quê. Que ainda tem isso, tem alguns comentários maldosos que não tem nem nada a ver com o vídeo que você produziu. É só um xingamento aleatório sobre alguma coisa que não tem nada a ver. Mas eu fico tentando me preparar pra não levar isso pro coração. E quando aparecem uns comentários meio mal educados, que às vezes nem é ser sem educação comigo, mas com as outras pessoas que comentaram algum conteúdo meu, eu fico um pouco chateada, sabe? Porque eu fico tipo, poxa, todas essas 500, tipo assim, igual tem esse post meu, que é um post meu, né, o post do o que fazer pra criar o hábito de leitura, que tá lá no Instagram, é um post que tem muito comentário positivo, sabe? Muita gente falando, eu quero sim criar o hábito, obrigada pelas dicas, tem muito comentário positivo, mas de vez em quando entram umas pessoas que querem dar patada nas outras, e que querem tipo assim, dizer tipo assim, ai, nossa, pra quê? Não precisa de dica pra poder começar a ler. Você senta e começa a ler, tipo, não, precisa sim, querida. Precisa sim de dica pra ajudar as pessoas a criarem o hábito da leitura. Assim como qualquer outro hábito, o hábito da leitura, pra quem não lê, é um hábito difícil de construir. Hábitos são difíceis de serem construídos e difíceis de serem quebrados também, né? Quando a gente tem alguns hábitos negativos, é difícil também de parar de fazer alguma coisa que às vezes não é bacana pra gente, sabe? Então, tem isso, pequenos comentários também sem educação, eu fico assim, tipo, ai, gente, super desnecessário. E aí, nesse post em si, eu comecei a deletar, porque eu acho muito desnecessário uma pessoa que tá querendo criar o hábito de ler ser ofendida e acabar não criando o hábito porque algum leitor chegou lá e, tipo, deu uma patada na pessoa, sabe? E assim, eu realmente espero que se o canal crescer um dia, que eu não tenha muito, sabe? Essa questão da negatividade e do ódio na internet, mas é um assunto que já tá na minha cabeça. Eu queria comentar com vocês, sabe? Tipo, vocês veem muito disso no conteúdo de livros que vocês consomem? Tipo, vocês leem os comentários? Porque provavelmente vocês assistem vídeos de outras pessoas sobre livros, né? Vocês veem muitos comentários negativos nos vídeos dessas pessoas? O que vocês acham disso na comunidade de leitores? Porque assim, cara, as pessoas que são leitores geralmente são pessoas que deveriam ser um pouco mais esclarecidas, pessoas um pouco mais mente aberta, pessoas que têm mais acesso à informação, né? Então, assim, acho que espera-se um pouco mais, talvez, da nossa comunidade de leitores online. Tipo, acho que espera-se que elas não sejam tão mal educadas ou tão negativas sobre os assuntos, né? Mas o que vocês acham? E se você produzir, né, conteúdo na internet de qualquer assunto, você já sofreu ódio online? Sobre alguma coisa que você falou, alguma coisa que você falou e foi mal entendido online? Como que você lidou? Deixa aqui nos comentários as suas dicas para como lidar com esse ódio na internet. E se você tá começando como eu na internet, né, tipo, tem um público ainda pequeno, como que tá sendo lidar, assim, agora nesse comecinho, com essa possibilidade de dar bom, né, tipo, do seu conteúdo, crescer, mas com a probabilidade de você também receber mensagens negativas junto. O que você pensa sobre isso? Se você também tá começando agora a criar conteúdo, né? Ou já cria há bastante tempo, como eu, já tô há 4 anos e meio aí. 4 anos e uns 4 meses, pra ser mais exata. Criando conteúdo, mas o canal ainda é pequeno. Então, se você ainda tem um canal ou um Instagram, uma rede social pequena, como que você tá lidando com essa possibilidade de crescer e talvez receber ódio também? Me conta, deixa aí nos comentários. E é isso, pessoal. Hoje o podcast foi menorzinho. Eu só queria trazer esse assunto porque é uma preocupação que tem passado aí na minha cabeça, que tem atrapalhado ou que tem influenciado os meus conteúdos, né? Essa coisa de eu ficar me policiando o tempo todo, ficar preocupada o tempo todo em não falar nada de errado. Eu tô pensando seriamente mesmo em tentar fazer assim, deixa pra lá, tipo, se alguém não entendeu o que eu tô falando,
tipo, e vier me xingar, tipo, sabe? Pra eu poder conseguir fazer uns vídeos um pouco menos longos. Porque, tipo, eu não acho que eu vou conseguir fazer vídeos, assim, tipo, de 5 minutos todas as vezes, mas eu gostaria que os vídeos ficassem, assim, com no máximo de 30 minutos, sabe? Não ficassem tão longos quanto, tipo, 1 hora ou 1 hora e 15, igual o último vídeo. Mas eu acho que às vezes fica longo, primeiro porque os assuntos às vezes são bem polêmicos, e segundo que eu fico com medo mesmo das pessoas não entenderem o que eu quero dizer, daí eu fico explicando 1 bilhão de vezes. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal que isso me ajuda muito, e a gente vai continuar conversando nos próximos vídeos. Tchau!